Em países que adotam a forma federativa de Estado, como o Brasil, é fundamental perceber como é que a Constituição Federal reparte as competências entre os entes federativos. Os entes federativos, as esferas federativas, que no caso brasileiro são as esferas municipal, estadual e federal, elas possuem autonomia, autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira, nos termos e na extensão concedidos pela Constituição Federal. Mas, ao mesmo tempo que esses entes federativos possuem suas autonomias, a Constituição também define muito claramente qual é o papel de cada um deles na atuação, na execução de serviços públicos, na elaboração de leis em prol do interesse público. E isso é o que chamamos de repartição de competências entre os entes federativos, uma das características essenciais da forma federativa de organização política. Muito bem, o modelo brasileiro de repartição dessas competências federativas é o seguinte: em regra, a Constituição enumera expressamente quais são as competências da União, e isso é feito nos artigos 21 e 22, principalmente. Enumera expressamente as competências dos municípios, e isso é efetuado principalmente no artigo 30, e estabelece aos estados as chamadas competências residuais ou remanescentes. Ou seja, em outras palavras, aos estados, a Constituição prevê as competências que não estejam expressas para a União ou para os municípios, são as chamadas competências residuais. Essa fórmula da regra da competência dos estados como competência residual ou remanescente está prevista no artigo 25, parágrafo 1º do texto constitucional. Pois bem, além dessa fórmula de implicação das competências dos entes federativos, existe também, na regra geral do modelo brasileiro de repartição de competências, a previsão das competências compartilhadas, competências conjuntas, competências que devem ser exercidas conjuntamente pelos entes federativos dentro do espírito de um federalismo de cooperação, como é o caso do federalismo propugnado pela Constituição Brasileira de 1988. Então, a Constituição prevê, nos artigos 23 e 24, respectivamente, competências que são comuns a todos os entes federativos, União, Estados, municípios e Distrito Federal, e competências concorrentes que são de natureza legislativa, divididas e a ser conjuntamente exercidas pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal, ainda que exista a possibilidade de os municípios exercerem nesse campo das competências legislativas concorrentes a competência suplementar, preenchendo eventuais lacunas existentes na legislação federal e estadual, desde que presente o interesse local. Muito bem, essa introdução é muito relevante para que a gente consiga perceber qual é o ponto no que se refere à divisão das competências federativas em tema de saúde pública. Saúde pública é direito fundamental social de todos. Esse direito a Constituição assegura explicitamente tanto no artigo 6º quanto no artigo 196. De um lado, é direito fundamental de todos. De outro lado, é dever do Estado brasileiro a sua prestação, o seu oferecimento. E isso deve ser feito mediante o SUS, Sistema Único de Saúde, sistema descentralizado e muito engenhosamente concebido e construído a partir da Constituição de 1988, a partir da Assembleia Nacional Constituinte. Pois bem, a Constituição brasileira, no que garante o direito à saúde, direito de todos à saúde, como direito fundamental social, e ao mesmo tempo impõe o dever do Estado brasileiro na sua prestação, no seu oferecimento, em formato universal, ela estabelece qual é a divisão de competências federativas nessa seara, na seara da saúde. E ela o faz na perspectiva de estabelecer que a prestação da saúde é uma competência conjunta de todos os entes federativos. Na perspectiva administrativa, é uma competência comum
de todos eles, União, Estados, municípios e Distrito Federal, na perspectiva da competência legislativa e competência concorrente de União, Estados e Distrito Federal. E aí, no campo das competências concorrentes, cabe à União elaborar as normas gerais e aos estados elaborar as normas específicas. Isso vai ocorrer também, portanto, no campo da saúde. Percebam que, principalmente no que se refere à execução de políticas públicas voltadas para a atenção à saúde, ela é uma competência comum de todos os entes federativos, em que o Supremo Tribunal Federal já decidiu se tratar, inclusive, de uma competência que ela é comum a todos os entes federativos, ou seja, todos eles, União, Estados, municípios e Distrito Federal, têm essa obrigação, têm esse dever de articular-se para prestar e garantir a saúde a toda a população no contexto da organização do SUS. Claro, e nesse sentido, o papel da União é o papel de coordenar as ações nacionais e as políticas nacionais de saúde pública, fornecer assistência técnica e financeira aos estados e aos municípios, mas exercer todo o planejamento presente a perspectiva de uma unificação nacional dessa atuação. E cada estado e cada município, o Distrito Federal, tem, dentro de seus âmbitos, autonomia para tomar as medidas necessárias à garantia da saúde de todos. E isso é assim há muito tempo. É assim previsto no texto original da Constituição de 1988. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desde sempre assentou essa competência comum e concorrente dos entes federativos em tema de saúde. Portanto, causou muita espécie que, quando do início da pandemia mundial do coronavírus, do novo coronavírus, tenha havido no Brasil uma verdadeira crise institucional federativa, porque estados e municípios começaram a adotar medidas de prevenção ao Covid em seus âmbitos, dentro de suas esferas de autonomia e de competência comum, e, no entanto, a União, por meio do governo federal, quis boicotar, ensaiou atropelar, ensaiou passar por cima dessas autonomias de estados e municípios, para impedir, por exemplo, que estados e municípios, por meio de decretos, estabelecessem políticas de prevenção ao coronavírus voltadas ao distanciamento social. A exemplo de suspensão temporária do funcionamento do comércio e medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. E por isso é que foi necessário que o Supremo Tribunal Federal fosse acionado para garantir a autonomia dos estados e municípios na execução das políticas públicas de saúde voltadas à prevenção e ao enfrentamento ao Covid-19, sem a interferência indevida da União nessas autonomias. Mas, em nenhum momento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a União deveria ficar inerte, deveria ficar sem fazer nada no enfrentamento da pandemia. Pelo contrário, nessa mesma decisão, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que cuidar da saúde e da assistência pública é competência comum de todos os entes federativos prevista no artigo 23, inciso 2º do texto constitucional, e, portanto, a União tem sim o dever de coordenar as ações nacionais de políticas de enfrentamento ao Covid-19, de prevenção, aquisição de vacinas, orientação técnica, assistência financeira, enfim. O que o Supremo Tribunal Federal fez foi apenas repetir aquilo que já está explícito no texto constitucional e sedimentado na jurisprudência há muito tempo. Não foi algo casuístico em relação a esse episódio da crise do coronavírus. Portanto, trata-se de uma das maiores fake news, essa que vem sendo divulgada constantemente desde o ano passado e ainda esse ano permanece, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal proibiu o governo federal de atuar no tema do enfrentamento da pandemia do coronavírus e que disse que isso era dever apenas dos estados e municípios. Negativo. O Supremo Tribunal Federal apenas reafirmou aquilo que está previsto na Constituição de 88 desde sempre e aquilo que é jurisprudência já pacificada do próprio Supremo Tribunal Federal também há muito tempo.
a jurisprudência de que, nos termos da Constituição, todos os entes federativos, todas as esferas federativas, União, Estados, municípios e Distrito Federal, devem atuar conjuntamente, observadas as autonomias de cada qual, nos seus âmbitos, mas devem atuar conjuntamente para cuidar da saúde e, portanto, para atuar em políticas públicas de prevenção e enfrentamento ao Covid-19 e aos seus efeitos no Brasil. E esse foi, então, o vídeo em que a gente procurou abordar a temática geral da repartição de competências federativas no contexto de uma república federativa, como é o caso do Brasil, e inserir nesse contexto a temática das responsabilidades federativas com saúde pública e, especialmente, com o enfrentamento da crise decorrente da pandemia global do coronavírus. Se você gostou, peço que você curta, compartilhe o vídeo e possa participar opinando e sugerindo novos temas e também dialogando dentro desse debate construtivo que a gente propõe aqui no nosso canal. Muito obrigado.